Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Baixa o meu retorno aqui, Paulo, só um tiquinho. Irmãos e irmãs, esse é o 5º domingo do tempo comum. Estamos lendo o Evangelho de Marcos, que revela quem é Jesus, sobretudo o Jesus poderoso e vitorioso sobre todo tipo de mal, né? Jesus que atrai para si multidões, que atrai para si pessoas que já não tinham mais esperança ou estavam no fim dela e encontram em Jesus a sua esperança. Como é importante na vida a gente ter, não perder, e às vezes até mesmo receber de Deus a graça de ressuscitar a esperança, né? Eu vi que está aqui na missa os nossos irmãos que vieram ontem à noite lá do estado de São Paulo. Ergue a mão para o padre ver certinho. Está aqui a mãe, como é que é o nome da senhora? Idália, o seu filho é o Marcelo, a Priscila, né, que é a sua nora, e o bebê, o Lorenzo. Estão ali no fundo. O Lorenzo foi apresentado ontem a São José. Achei tão bonito tudo que vocês partilharam com o padre ontem no final da missa. O testemunho de encontrar a esperança, de encontrar forças em um momento que eles viveram, e também as graças de São José, né, Marcelo? Trator novo, fio no braço. Eita, parabéns pela fé de vocês. Não dá para contar toda a história agora, mas vamos dar uma salva de palmas para eles, porque eles merecem, vieram de muito longe. Jesus que dá esperança. É um pano de fundo da liturgia de hoje, ao mesmo tempo em que nos mostra Jesus que vence o diabo, o demônio. Se a gente olhar aqui o Evangelho de hoje, a gente vai ver que o dia de Jesus, esse dia aqui na vida de Jesus, foi um sábado. Ele começou no Evangelho do domingo passado, quando Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. Aí diz que um homem começa a gritar, a manifestar um demônio, começa a gritar com Jesus, lembra? "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir, eu sei quem tu és o Santo de Deus." E Jesus teve que exorcizar o homem. Jesus foi na sinagoga. Como bom judeu, até a antiga aliança, sábado era o dia do Senhor, tinha que ir na sinagoga. Jesus foi, chegou lá. "Ô Jesus, que bom que você veio, você podia pregar para nós hoje então, faz a homilia para nós hoje." Já não descansou, já trabalhou. Foi para ficar sossegado, não ficou. Aí começa a pregação, o endemoniado começa a gritar: "Vai tirar o demônio do homem." Isso foi o início do dia de Jesus. Aí vem o Evangelho de hoje. Saindo então da sinagoga, já era ali por volta da hora do almoço, foi para a casa de Tiago, João, Pedro e André, para a casa dos amigos. Achou que ia descansar um pouquinho, né? Chega lá, um olha para o outro, que olha para um, cochicha para um, que cochicha para o outro. Jesus pegou no ar: "O que vocês querem pedir?" "Não, não é nada não." Fala, o que está acontecendo, Pedro?
Está bochichando aí pelas costas, o que aconteceu? Sabe o que é, Senhor? Queria incomodar. É que a minha sogra está com uma febre esquisita, nem levantou hoje, coitada. Está lá no quartinho do fundo, deitada. Você não vai lá? Você não tem 5 minutinhos? Vai lá, Jesus, ouvir a veinha, curar a veinha, levantar a veinha. É isso? Depois diz, no fim da tarde, Pedro ainda está na casa de... Jesus ainda está na casa de Pedro, no fim da tarde, corre a notícia que Jesus está na casa do Pedro, aí começa a aparecer, a tal ponto que Jesus precisa sair da casa de Pedro, porque não cabia na porta, não cabia no quintal, e ele vai para a pracinha da cidade, que é bem na frente da casa de Pedro. Quando você for lá na Terra Santa, conhecer esse lugar, você vai conhecer essa sinagoga. Aí pertinho, como ali no Ministério de Música, é a casa de Pedro, e na frente é onde era essa grande praça. Bate no peito e profetiza: quando eu for na Terra Santa, eu vou conhecer a casa de Pedro, a sinagoga onde Pedro foi, e a praça dos encapetados. Só não pode se sentir muito em casa lá, hein, meu irmão? Pelo amor de Jesus Cristo, né? E aí então, no fim dessa tarde, vem tanta gente que ele tem que sair da casa para organizar o fluxo, a bagunça, vai para a praça. E ali tem um sem número de pessoas que Jesus não sabia o nome, não ia lembrar o nome depois. E Jesus faz esses favores, abençoa, reza, liberta, expulsa tantos outros demônios que se manifestavam diante de Jesus. Olha que dia puxado foi esse dia na vida de Jesus. Olha que dia atarefado. A gente viu ali no final que eles vão dormir e Jesus acorda primeiro que todo mundo para rezar, porque se deixar para rezar depois que todo mundo acorda, não tem mais tempo de rezar. A vida de Jesus era puxada. Mas aí ele está lá na oração dele, de manhãzinha já acordam, não vem Jesus na casa, no quartinho, onde é que está Jesus, não está no quintal, saem andando por ali, tem um morrinho, uma árvore grande, onde é que está Jesus, está rezando. Já vai lá São Pedro cutucar o ombro de Jesus. Senhor, está rezando? Não, Pedro, estou dormindo de joelho. Claro que eu estou rezando. Jesus não tinha sossego. Jesus não tinha tempo assim para ficar muito sozinho, muito em paz. Mas olha que ensinamento. Que hora que ele foi rezar? Antes do sol nascer. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser de Deus, escute o padre, é testemunho pessoal. Resolva a sua questão com o seu sono. E talvez o que mais agrade a Deus não é você ficar sem cerveja ou chocolate, porque tu gosta mesmo de dormir. Resolva a sua questão com o seu sono. Olha, a nossa vida de oração, que nos fortalece, que nos prepara para um dia onde a gente não vai ter sossego, que nos prepara para combater e vencer demônios, necessita de oração. E talvez você já percebeu, se você acordar no mesmo horário que todo mundo acorda, você não reza mais. Aliás, você nem reza, porque daí começa o dia. Senhor, Senhor, mãe, 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 amor, amor, mãe. Não é assim, mulherada? E quando acaba a sessão do manhê, vem aquela voz grossa do seu marido e começa a sessão do benhê. Benhê, benhê. Onde é que está a toalha? Onde é que tá? Não é assim? Os homens também. Amor, amor, bem, paz, o quê? Fulano, fulano, trabalho, chega em casa, não é assim? Nós necessitamos da oração. A oração é o lugar onde se prepara, se capacita, se refaz, se potencializa quem vai vencer demônios. E eu não sei se você sabe, você luta com demônios. Os seus demônios interiores, que a gente chama dos pecados capitais, e todos nós temos os 7. A gente manifesta mais alguns, mas estão todos lá em nós. Os demônios que estão ao nosso redor, o próprio pai da mentira, Satanás e seus demônios, que é a fonte da tentação, que nos tenta, através de pessoas, através de circunstâncias, que nos tenta através de ideias, de pensamentozinhos que a gente fica matutando. Todos nós combatemos os demônios. O demônio, ele é o autor, o pai e a presença do pecadinho e do pecadão. Nós estamos nesse combate. E veja, é preciso então rezar. Porque todos nós também temos, se a gente olhar para a nossa vida, vez em quando ou vez em sempre, um dia tal qual foi o dia de Jesus. Um dia onde tem 4 momentos aqui a vida de Jesus: a sinagoga, os amigos, a praça da cidade e a oração. São 4 âmbitos da nossa vida. A sinagoga, a vida religiosa. Jesus ia ao templo.
E Jesus, toda vez que ia ao templo de Jerusalém ou às sinagogas das comunidades, o que Jesus fazia lá? Ele era uma presença abençoadora. Onde Jesus foi, ele fez o bem, fez bem feito e deixou o bem. Então, primeiro momento aqui, começando pelo Evangelho do domingo passado, porque é o mesmo capítulo de São Marcos. Jesus ia à igreja, ia à sinagoga, e ele era o que na igreja? Um peso morto? Motivo dos outros não conseguir rezar? Na sinagoga ele era um motivo de bênção. Ele fazia bem até dentro da igreja. Esse é um âmbito da nossa vida. A nossa vida religiosa enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Fazer o bem à igreja, fazer bem à nossa comunidade. Jesus depois sai dali e ele faz o bem na casa de Pedro. Jesus tinha alguns amigos, não tinha muitos, mas ele tinha alguns amigos. Jesus era uma pessoa próxima a algumas pessoas, e Jesus fazia bem às pessoas que eram próximas dele. Então a gente tem que fazer o bem à nossa igreja, à nossa comunidade, fazer o bem às pessoas que são próximas de nós. Deus me livre e guarde de você ou eu sermos o motivo do Rivotril de alguém, do calmante de alguém, do remédio para queimação no estômago de alguém. Deus me livre e guarde de você e eu sermos o motivo da lágrima de alguém se sentir, sei lá, desanimado da vida, desanimado da casa, pensar besteira, eu vou embora, eu vou sumir porque eu não morro, com vontade de dormir, nunca mais acordar. Você já reparou que muitas pessoas vivem uma vida pesada, arrastada, por quê? Porque tem alguém próximo a ele que é endemoniado, é encapetado, não se resolve na vida. Belisca quem está do seu lado para tomar minha água aqui. Fala assim: o pai está falando de você, ó. Está nem na metade da homilia, ele já te achou. Ai meu Deus. A sinagoga, a casa. Isso aqui é um desafio para as nossas famílias, marido e mulher. Você não é chamado a ser presença do capeta para o outro, pelo contrário. Pais e filhos e pais, não é? Jesus deixava o bem e fazia o bem. Na igreja, na sinagoga. Tem gente que tem dificuldade até com isso. Ó, meu irmão, minha irmã, eu sei que TDAH existe, déficit de atenção existe. A ciência está aí para nos ajudar, né? E para a gente saber coisas. Mas tem coisa, filho e filha, que só é falta de educação mesmo. É falta de pai e mãe quando é pequenininho, e quando é grandão, careca e barrigudo, vai ver que não teve então pai e mãe. A gente vem à igreja, a gente precisa somar com a própria igreja, sabe? O nosso jeito de cantar, o tanto de dedo que a gente fica estalando, o tanto de chave que a gente fica balançando, caindo no chão. Fazer o bem, deixar o bem. Eu acho tão legal que vocês morrem de medo de mim. Mas aí, quando vai numas missas por aí, depois volta e fala: nossa, fui na missa em que lugar, não ouvi nada. Nossa, que som ruim. Uma hora está muito alto, uma hora está muito baixo, a gente nem entende o que fala. Criança que só chora, gato, cachorro, carrinho de flexão. Somar com o outro, né? Aquilo que o padre sempre fala, não é na missa do Padre Mário, não, em qualquer missa. Você tem uma criança, ela vai chorar, ela está azedinha, você tem certeza que você quer sentar bem na frente, bem no meio do banco? Não era bom sentar perto de uma porta, onde corre um ar, verdade ou não é? Começou aquele choro que não vai parar, você já levanta, vai ali na porta, balança, você reza, todo mundo reza, fica todo mundo em paz. Nossa, que padre chato! Não é padre chato, é padre civilizado. Você tem uma criança, você precisa trazer um brinquedinho, às vezes para eles distrair, né? Para te ajudar também. Você tem certeza que precisa ser algo de plástico, de ferro, carrinho de flexão? Não dá para ser um bichinho de tecido, porque se cai nem faz barulho. O que você acha? Na sinagoga, tem gente que vem na igreja e atrapalha os outros. Estou mandando ninguém embora da igreja, não estou dando indireta em ninguém, estou catequizando todo mundo. E você quer ver como é verdade? E olha, Deus nos prova nessas coisas. Estava eu de férias, e nas férias o que eu fiz, além de curtir as férias? Lá onde eu estava, fui na missa todo dia. Na missa todo dia. Aí estava na missa. Missa de semana, gente. E você vê aquele povo que vai em missa de semana para dar migué em Deus. O cara sabe que é domingo, dia do Senhor, mas é de terça-feira compensa, né, padre? Não compensa. Você devia ter ido domingo, mas vai, não é que dá de tudo. Aí, gente, como Deus está no céu, mas se eu estiver mentindo, que caia na minha cabeça.
Minha mãe estava junto. Chegamos para a missa. Faltava ali uns 5 minutos, a gente sentou. O pessoal arrumando as coisas. Eu não sei se essa era das 5 da tarde ou das 7 da noite. Eu tinha missa 5 da tarde e 7 da noite, todo dia. Aí, sentei, né? Vamos sacrar, as minhas orações, eu me sentou do meu lado. Veio uma família, um casal jovem. A mulher estava com shorts, que calor nenhum justifica aquilo. O cara também sossegadão, mas louvado seja Deus, foram à igreja, podiam nem considerar ir à igreja, foram à igreja. Tá bom, foram à igreja. E aí veio o menininho, tamanho assim, tinha uma carinha boa, mas dessa é palmeirense, é um anjinho do Senhor, né? Eu estava bem na beirada do corredor, assim, sentaram bem na beirada do corredor para lá. E a igreja lá tem o piso, ele vai para baixo, assim. Eu gosto do santuário nosso ali, tem um declíniozinho, né? Então lá a porta da igreja está na mesma altura do altar. Ela vai descendo suave assim, né? Gente, Deus senta aqui. Foi dando bem a hora da missa. Não sei se é Deus que vem para purificar, é o capeta que vem para tentar. Acho que é a mistura das duas coisas. Eu começo a escutar um barulho de carrinho de flexão. Sabe aquele barulhinho do carrinho de flexão? Quando eu olho, falei, não é palmeirense não. O menino com carrinho de flexão na mão, assim, mas bem molecote. Eu falei, você quer ver que vai cair? Quando eu volto para cá e falo, Senhor, conversa com o anjo da guarda dele. Tanto lugar para sentar, a igreja está vazia. Gente, o que acontece? Pleft e... Foi no bar, debaixo dos 4, 5 bancos que tinha, até bater no altar lá embaixo. Eu fiquei pensando, Jesus... Dá tempo ainda, Pai, do Senhor conversar com o anjo da guarda dele. Falei, por via das dúvidas, meu anjo da guarda, conversa com o anjo da guarda dele. Sei lá, manda um sono nessa criança. Jesus, tem piedade, né? Aí foi, gente, louvado seja Deus. Deus aperta, mas assopra. Caiu o carrinho, voltou o carrinho. Acho que a mãe dele conversou algo com ele. Só lá na hora da comunhão que começou de novo. Que ele voltou, né? Acho que ele achou que a missa estava demorando. Detalhe, a missa durou 37 minutos. Mas para criança, né? Então tá bom, louvado seja Deus. Veja, Jesus ia na sinagoga e ele fazia o bem. Meus queridos, quando nós estamos juntos, nós vamos cooperar uns com os outros. Quando você abre a boca e canta, quem está do lado motiva e canta. Quando você fecha a boca e quem está do lado também é um negócio que contamina. Cooperar, deixar o bem, né? Por onde a gente passa, isso inclui a igreja. Como é triste a gente tirar um tempo para ir na igreja, porque a gente está precisando, porque a gente reconhece o valor, não importa o motivo, né, entre tantos motivos que temos para vir, e a gente ser simplesmente atrapalhado. E isso não é a missa do Padre Mário, isso é a missa, foi numa missa. E aí cada um de nós sabe os desafios que precisa vencer para ir à missa e viver bem a sinagoga, que é a nossa missa. Essa frescuragem agora de garrafinha d'água, eu não sei para que precisa isso, né? A menos que você esteja como eu de novo, acho que eu vou gripar de novo, estou aqui pegando fogo de novo, vivo da minha voz. Preciso gravar hoje à tarde, umas 15 homilias por causa do carnaval, da quaresma, deixar tudo isso adiantado, pedir um copinho d'água, mas é só isso. Aí vem com aquela garrafa, eu acho que é porque é bonita, né? Aquelas garrafas que vai mudando de cor, assim, ela tem um degradê de cor. É uma sinagoga, é a casa de Deus. E tomar água, e tirar água, e tomar. Precisa mesmo disso? Então a sinagoga. Depois Jesus entrou na casa de um amigo. Como é desafiante também, porque às vezes até na casa dos amigos da gente, a gente dá bola fora. Você já reparou? Sobretudo quando a gente se sente muito à vontade na casa dos outros, às vezes a gente pode não edificar a casa do outro, né? Por um vocabulário que se usa, por um termo que se usa, pela expressão de algo do nosso humor, do nosso temperamento, por causa de um assunto. Quantas pessoas já entrou talvez na sua casa e a sua casa ficou pesada depois? Não tem gente que você fala, lá vem fulano, ele é tão pesado. Lá vem fulano, nossa, mas tia fulana anda tão pesada, né? Não tem gente que é assim? Aquela pessoa, ela nunca tem um assunto bom, ela nunca tem um assunto para frente. O assunto dela é sempre coisa pesada, coisa polêmica, coisa que você tem que ficar desviando e falando, é verdade, complicado, né, velho? Mas você sabe que essa expressão ajuda muito, viu? Leve ela com você. Quando você estiver diante de alguém que começa a puxar umas coisas que não era hora, não era momento, olha para ele assim, complicado, né? Se for mais jovem, você fala assim, complicado, né, velho? Se não for né? Se é gente mais velha, que merece o nosso respeito, você fala assim, complicado, né? Fala assim, complicado, né? E puxa logo para o clima.
Complicado, né? Mas esse calor que está fazendo, não tá, que coisa. É complicado esses assuntos, né, tio? Hein, mas será que chove? Jesus um dia deixava o bem, a religião enquanto comunidade, né? Depois a casa dos amigos dele, depois a praça da cidade. Veja, Jesus foi solicitado por um tanto de gente que ele não sabia o nome, não ia lembrar o nome, não era amigo de Jesus, o pessoal da praça. Mas em Jesus era visto que ele tinha uma aptidão, uma capacidade espiritual, uma unção, ele é um profeta, ele é o Messias. O povo não tinha clareza sobre isso, mas Jesus tinha algo a dar aos outros e ele assim o fazia, entregava, fazia aos outros. Então é a nossa vida social. Quantas pessoas a gente se relaciona, a gente nunca lembra o nome. Aquele um que sempre passa aqui, como é que é o nome dele, gente? Muita gente que não tem vínculo com a gente. Mas Cristo deixava o bem em todos. A igreja, os próximos, a sociedade e por fim a oração. Diz a palavra ali que depois de expulsar todos esses demônios, de ter todo esse dia, onde ele não teve um minuto de sossego, diz ali a palavra então. E de madrugada ainda, antes do sol nascer e de todo mundo acordar, Jesus acordou, foi para um lugar deserto e ali ele foi rezar. Porque Jesus tinha esse ritmo de vida. Irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma vida a ser vivida, a gente precisa encontrar o lugar da oração na nossa vida. Porque sem esse lugar da oração, esses outros 3 momentos e lugares da nossa vida começam a se embaralhar, começa a ficar ruim. E aí vem sobre nós algo que acontece muito na nossa vida, e tem muita gente vivendo assim, e que está na primeira leitura de hoje, do profeta Jó. Olha o desabafo de Jó, e eu sei que você conhece a vida de Jó, o homem justo. Ele era justo, próspero, muito rico, muito saudável, ele era muito agradável a Deus, ele era um super pai, um super marido, e tudo na vida de Jó dava certo. Ele plantava, colhia mais que os outros, a criação dele era os bichinhos tudo gorducho, fofucho, melhor que o dos outros, os filhos dele não davam trabalho. Aí na Bíblia que você não lê, o que diz lá no livro de Jó? Que da noite para o dia, e em um dia só, a vida de Jó virou de ponta cabeça. Começa a chegar a notícia ruim para Jó. Jó, nem sei como eu vou te contar. O que aconteceu com meus filhos? Primeira coisa que ele perguntou. Os filhos dele tinham ido num jantar lá, numa festa, um negócio assim. Jó, aconteceu uma tragédia. Passou uma tempestade, o telhado não aguentou, caiu em cima dos seus filhos, matou todo mundo que estava lá, inclusive os seus filhos, tudo morreu. Uma tragédia. Quando Jó começa a chorar, dali a pouco vem um outro, Jó, nem sei como é que eu vou te contar. O que aconteceu? Tacaram fogo na tua roça lá, queimou tudo, perdeu tudo que tinha. O que estava plantado, os boi que não conseguiu correr, virou churrasco, ficou pobre. De repente, nesse choro todo, Jó começa a sentir uma coceira aqui, uma coceira ali, coça, sai uma aguinha, uma feridinha, ele cheira um fedor, quando ele vai ver, a lepra. Começou a ficar leproso. E com coisa de um dia ficou todo de lepra. A palavra de Deus diz que Jó chegou ao ponto de tirar a roupa, ficar pelado, deitar em cinzas para ver se acalmava aquele tanto de coceira, aquele tanto de ferida que ele tinha. E já não aguentando mais, mesmo sabendo que não ajudava muito, ele quebrou uma telha, pegou o caco da telha e ele se coçava. A mulher de Jó também não entende muito aquilo, começa a questionar Jó, e Jó muito fiel a Deus, orando a Deus, fazendo seus desabafos com Deus, mas nunca sem blasfemar contra Deus de jeito nenhum. A própria esposa de Jó fala assim: Jó, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Quer que eu pego a corda? Quer que eu pego o veneno? Sai desse mundo, isso não é vida. O que virou a nossa vida? O que adiantou ser bom? Aí vem 3 amigos visitar Jó. Vem 3 amigos visitar Jó, que só dá bola fora também, não acerta um conselho. E começa na cabeça de Jó: Jó, o que você aprontou? Confessa, Jó, isso é castigo. A gente achava que você era um cara bom, um cara santo. O que você anda aprontando por aí, Jó? E Jó: eu não aprontei nada, eu não fiz nada, eu estou na minha, eu vivo a minha vida. Ah, Jó. Você tem outra mulher, né, Jó? Que outra mulher, rapaz? Você é doido, não correu outra mulher, você conhece minha mulher. Jó, você ficou rico, era dinheiro de droga, né, Jó? Confessa, Jó, você roubava os outros, Jó. Que dinheiro de droga? Para com isso. E os amigos de Jó só davam bola fora. Ninguém edificava Jó.
ele sozinho já ia sofrer bastante, ainda estava rodeado de gente que não ajuda. Estou falando de você às vezes, não estou não? Às vezes a vida não é assim. A vida não está boa, quem está do lado não ajuda. Verdade ou não é? E aí Jó, vai todo o livro de Jó, vai rezando, vai falando com Deus, vai acertando, desacertando, Deus puxa as orelhas de Jó. Mas olha que lindo a leitura de hoje, para a gente entender o valor da oração e da comunhão com Deus. Jó coloca uma pergunta: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Viver essa vida, a gente não é como um escravo que vive suspirando para ver se pode sentar debaixo de uma sombra, sair desse sol, como um assalariado que passa o mês inteiro esperando para receber aquele salarinho de nada. Assim eu tive por ganho meses de decepção e só me couberam noites de sofrimento. Olha a situação do homem, gente. Olha como ele começou a olhar a vida. Não é a vida uma luta, não é a vida como um escravo que não tem o direito nem de sentar na sombra. Jó não está bem, Jó está depressivo aqui. É um olhar para a vida. A vida é muito difícil, a vida é muito dura. O que adianta? Esse é um sentimento que nos visita. Muitas pessoas vivem a vida com esse olhar. Muitas pessoas são captadas, capturadas pelo sofrimento. É como um imã, é como um magnetismo. A pessoa vai olhando para o fundo do poço, olhando para o fundo do poço e para aquilo que tem lá, aquele bum, cai lá dentro. Ele só enxerga aquilo. Só enxerga aquilo. Quantas vezes, meus irmãos, o sofrimento tira de nós, rouba de nós, até o nosso senso de missão. Quando você pega muitas pessoas que têm uma missão bonita na vida, ser esposo, Deus dê a graça de ter filhos, então a pessoa, ele é pai, ou ela é mãe, ela é esposa, olha que missão linda, e a pessoa toda fora da sua missão, toda desgovernada, quando não indo para o pecado, aí você aperta a pessoa um pouquinho. Por que ela está assim? Porque ela tem uma ferida, porque ela tem uma dor. Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou aquilo? Veja, meus queridos, dor, ferida, desilusão, todos nós temos e conhecemos. Mas a gente corre o risco daquilo ali virar o absoluto da nossa vida, e a pessoa não se enxerga mais, não enxerga o outro, ela deixa de ser ela, e ela passa a ser a ferida dela. Porque todo pecado é justificado em cima de sofrimento. Você já reparou? Todo mundo é o que é, e a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da vida, a culpa é do passado, a culpa é do calor, a culpa é de não sei o quê. Por que será que Jesus entrou na sua vida, na minha vida? Para que os fatos sofridos, para que os fatos passados não governem a nossa vida. Chega a ser um deboche com Deus, passar uma vida na igreja, todo domingo na fila da comunhão, e ser esse ser humano pequeno, tacanho, mesquinho, chato, azedo, que não soma com a igreja, não soma com a sociedade, não soma com a própria família, e passar a vida falando, por que eu não tive pai? Por que eu não tive mãe? Por que eu fui traída? Não sei, tanta gente, o fulano nunca me estendeu a mão. Meu irmão, para com isso. Meu filho, minha filha, todos nós, se quisermos escolher uma dor para ela governar a nossa vida, a gente tem uma dor para governar a nossa vida. Tem ou não tem? Sim ou não? Só quem está acordado, sim ou não? Para que Jesus entrou na nossa vida então? Hein? Para que a gente comunga? Para que a gente reza o creio? Para viver como todo mundo vive e dizer, porque sabe, padre, sabe o quê? O que foi? O que sabe? E você sabe que essa é a única utilidade do desabafo. É desabafar mesmo. As nossas histórias, às vezes, elas precisam, de verdade, né, serem choradas. Às vezes você precisa sentar, falar e chorar, vomitar. Pronto, agora seca a lágrima, botou para fora, vomitou tudinho. Vê se não tem mais nada aí. Vai. E vai ser o que você tem que ser, o que Deus te chamou para ser. O sofrimento não pode contaminar tudo. Percebe? Então talvez o que você está vivendo, meu filho, minha filha, não é bobeira não, é pesado, é difícil. Eu não queria ser você, hein? Obrigado, Senhor, de não ser ele.
Chora, vomita, desabafa. De vez em quando vai precisar fazer isso de novo. Agora, desabafar, precisar de oração, precisar de vez em quando de que alguém te escute, te dê uma palavra, é diferente de viver em função disso e de fazer disso o motivo pelo qual você está indo para o inferno. Porque a gente se descola do que Deus nos chamou para ser. E Jó aguentou firme. E se você vê que Jó não está bem, quando ele pensa na vida, ele pensa o quê? Que a vida é uma luta, que a gente é um escravo. Olha Jó indo para o precipício, hein? Que a vida é um sol escaldante, e só de vez em quando a gente tem uma sombra. Olha só. E olha só como está o problema de Jó. Ele continua a leitura dizendo assim: se eu me deito, eu penso comigo, quando é que eu poderei me levantar? Mas quando amanhece, já fico aflito esperando o anoitecer para poder deitar de novo. A dificuldade de Jó de estar aqui e agora. Quando ele se deita, que aflição, o sono não vem. Sabe quando o sono não vem? O sono não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, e ainda é 2:30 da manhã, e ele não vem, ele não vem, ele não vem, ele não veio. 3:15 da manhã, ele não vem, ele não vem, ele não vem, não é assim? Aí passa o dia inteiro bocejando. Passa o dia inteiro leso, mole, não é assim? Esperando a noite para dormir. Aí chega a noite para dormir, não tem sono. O sono só vem muito de manhã. Olha a vida de Jó. Quando eu me deito, já fico pensando, quando eu poderei me levantar? Que tédio. Mas quando amanhece, já fico esperando novamente a tarde, me encho de sofrimentos até o anoitecer. A vida de Jó não está fácil. Não está fácil. Meus dias, ele diz, correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. A vida de Jó está passando muito rápido. Acabou de perder os filhos, acabou de perder a saúde, acabou de perder a riqueza. Viu que já estava mais velhinho. A vida que passa rápido e às vezes nos assusta, né, gente? Você nem terminou de comer os panetone que tem lá na sua casa. Na outra semana é quarta-feira de cinza já, ué. Que loucura. A vida passa rápido. E Jó se vê um homem sem esperança. Mas aí ele começa a fazer uma oração. Olha a importância da oração. Olha a importância de conversar com quem pode resolver. Lembra-te de mim, Senhor. Fala comigo, lembra-te de mim, Senhor. E você que está se identificando muito com Jó, vamos falar todo mundo isso juntos, mas você que está se identificando demais com isso, se apropria dessas palavras e diga: lembra-te de mim, Senhor, porque a minha vida é apenas um sopro. Jó aqui está reconhecendo a sua humildade diante de Deus. Senhor, se lembra de mim, porque eu sou um sopro. Aí Jó fala uma bobeira. A gente erra até quando reza. Mas quando a gente reza, a gente pode errar, porque está diante de Deus. Ele diz assim: lembra-te de mim, Senhor, porque a minha vida é apenas um sopro. Verdade mesmo. E os meus olhos não voltarão a ver felicidade. Opa, Jó, calma, pera, não é assim não. Fala para quem está ao seu lado: não morre não. Fala para essa pessoa. Fala: não foge não. Fala para quem está do outro lado: não se mata não. Fala para quem está do lado do seu lado: não chuta o pau da barraca não. Você vai ver a felicidade. Abre a boca, gente. Eu estou no cemitério. Vamos de novo. Eu não tenho que fazer almoço, eu estou sem pressa. Eu vim para fazer o meu serviço, você está me ajudando. Vai lá. Fala para quem está do seu lado assim: não morre não. Fala para quem está do outro lado assim: não se mata não. Fala para quem está do outro lado. Você vai mexendo e vai acordando, porque essa é a missa do sono de todo mundo, né? Fala agora para o outro lado. Fala assim: não chuta o pau da barraca não. Fala assim: não fala igual o Jó falou não. Agora encena para a pessoa e fala assim: ai, que eu nunca mais vou ver a felicidade. Fala. Fala: não fala assim não. Esse foi o erro de Jó. Qual foi o acerto de Jó? Rezou e entendeu. Nós somos o quê? Um sopro. Então Deus, lembra-te de mim. Agora Jó deu uma bola fora aqui. Porque os meus olhos nunca mais verão felicidade. Calma, Jó. É que você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia. Como é que terminou a vida de Jó? Não vou contar. Não vou contar como terminou a vida de Jó. Não vou. Eu tinha que saber, mas... Como é que terminou a vida de Jó? Na sua casa tem Bíblia, sim ou não? Uma ao menos, sim ou não?
Você vai chegar na sua casa e vai achar o livro de Jó. Está lá pelo meio. E só porque eu sou um amor de pessoa, um dor de coco, para você conseguir me obedecer, porque desobedecer padre é pecado, você vai ler hoje, não precisa ler o livro todinho de Jó não. Você vai ler só as 2 últimas páginas. Será que a gente consegue, sim ou não? Quem lê está debaixo da bênção da mão direita. Quem não lê, olha a mão esquerda aqui, ó. Ah, que eu tenho medo de praga de padre. Então é hoje que eu estou soltando uma aqui. É, bebê. Vai chegar em casa, e mais importante do que você ver mensagem, vai achar uma Bíblia, vai achar o livro de Jó, e vai pegar ali a última folha do livro de Jó, vai dar 2 páginas, e vai ler como é que terminou a vida de Jó. Jó falou bobeira aqui, coitadinho. Ele estava tão desanimado da vida que ele achou, nunca mais vou nem ver felicidade. Calma, Jó. E o que é que acontece no fim da vida de Jó? Como é que Jó vive até o fim algumas coisas, e o que Deus faz no fim por ele e através dele. Não só para ele Deus vai fazer algo, como vai fazer através dele. Ergue a mão para eu ver quem vai ler a última página, a última folha do livro de Jó, só para eu ver. Sei. É muita gente, eu estou achando, vocês estão me enrolando. Seja sincero, ergue a mão de novo, quem vai ler a última página? Eu vou ler também. É bom ler aquilo lá de vez em quando. Senhora não? Oh, muito bem. Meus irmãos, a vida às vezes nos pesa, nos pega, e a gente olha para tudo como Jó estava olhando. Com sofrimento, com desesperança, com desânimo, sem força, sem energia. E aí parece que de tanto viver a vida de Jó, a gente está igual a sogra de Pedro, não é isso? Com febre, deitada, ela nem sabe dizer o que ela tem, porque febre nunca é a doença, ela é o sintoma de uma doença que a gente tem que descobrir qual é, e ela está lá parada, e olha que lindo, eles intercedem pela sogra de Pedro. Isso aqui é o valor da oração de intercessão. Tem gente que não está bem, não está em Deus, nem ele sabe por quê, nem a gente sabe por quê, a gente só constata que não está legal, e foram a Jesus interceder a Jesus. Senhor, o senhor não quer olhar por ela não? Porque nem ela sabe dizer o que está sentindo hoje. Como nós precisamos, meus irmãos, da oração uns dos outros. Como nós precisamos aprender a rezar pelas pessoas. Como a gente precisa aprender a colocar na mão e no coração de Jesus coisa que a gente não sabe resolver, porque a gente não sabe nem por onde começar. Foram falar com Jesus. E aí na cura da sogra de Pedro, tem uma linhazinha ali no Evangelho que pode nos passar desapercebidos, mas que tem um grande ensinamento. Quando Jesus toca, ele toca para quê? Quando Jesus concede, ele concede para quê? Qual é o resultado maduro? Qual é um fruto que valeu a pena na vida de alguém que foi tocado por Jesus? Diz ali o Evangelho, ela então se levantou e começou a servi-los. Diga comigo, servi-los. Num português mais simples e coloquial, se levantou e começou a servir eles. Diga comigo, servir eles. Portanto, quem tocou nela? Jesus. Mas ela entendeu o seguinte: para servir bem servidinho a Jesus, e é para isso que ele me curou, é para isso que ele me levantou dessa cama, para servi-lo, ela entendeu uma coisa: como é que se serve Jesus? Servindo quem está, quem é por Jesus. Então ela não começou a servir Jesus, ela começou a servir-los, servir eles. Pedro, Tiago, André, João, Mateus, Bartolomeu, os 2 Judas, o nosso padroeiro e o traidor, o outro. Começou a servi-los. E aqui, meus irmãos, tem 2 coisas para nós. Primeiro, por que Deus me cura? Por que Deus me abençoa? Por que Deus me dá mais um dia de vida? Por que Deus me é favorável em tantas situações? Para que eu possa servir. Você sabe, gente, é tão triste viver uma vida inútil. Nós ouvimos ali a segunda leitura, Paulo, que foi um homem profundamente tocado por Jesus, né? E tocado de um modo portentoso, glorioso. Jesus fez um milagre na vida de Paulo, para que ele pudesse se converter, algo bastante extraordinário, incomum, ele fez por Paulo. E quantos de nós, se a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história de fé, a gente já viveu uns momentos poderosos com Deus, sim ou não?
uns momentos gostosos com Deus, sim ou não? Uns momentos que dava vontade de viver de novo, sim ou não? E para que Jesus fez isso? Qual é o fruto do toque de Jesus? Ficar com saudade do arrepio que sentiu? Qual é o fruto do toque de Jesus? Sentir uma saudade de ir lá naquele lugar de novo, ouvir aquela música de novo? Qual é o fruto maduro de Jesus nos tocar? Ficar naquela nostalgia. Ai, será que o Santíssimo vai passar perto de mim e eu vou sentir aquilo de novo? Veja, aquilo nos foi dado para quê? Levantou-se e pôs a servir eles, servi-los. Esse é o fruto maduro de um toque, a gente ser útil. E aí Paulo viveu tanto isso que ele escreveu ali na carta dele: irmãos, ai de mim se eu não evangelizar. É uma imposição, ai de mim se eu não pregar o evangelho, se eu não dividir o evangelho com os outros. E aí a gente olha para o apóstolo Paulo, pode cair na tentação de pensar assim: mas também Paulo era muito eloquente, Paulo era muito ungido, ele foi chamado para ser apóstolo, ele andava junto com Pedro, com Tiago, João. Mas meus irmãos, nunca foi tão possível a qualquer pessoa ser evangelizador como hoje. Nunca foi tão possível qualquer pessoa partilhar o evangelho com outra pessoa. Primeiro, nós não estamos como no tempo de Paulo, onde para você falar de Jesus para alguém você precisava se esconder, né? Não estamos nesse tempo. Você pode falar de Jesus para quem você quiser. Segundo, os meios mesmo. Hoje você tem um celular, você copia um link e manda. Você coloca no status do seu WhatsApp. Você reposta no stories do seu Instagram. Percebe? Quanto eu escuto, e todo dia, Deus é testemunha, eu escuto disso, eu recebo, de algum jeito chega: padre, fulano ou fulana, um parente, um amigo da empresa, da igreja, da família, minha esposa, não importa, meu marido, minha filha, né? Me mandava todo dia, põe todo dia lá no grupo o linkzinho lá, o videozinho lá, até que um dia cliquei. Agora eu vou casar na igreja. Olha que lindo. Saí da depressão. Olha que lindo, né? Parei com isso, comecei aquilo, mudei isso, mudei aquilo. Meus irmãos, você imaginou, queridos, essa nossa omissão em evangelizar, isso vai ser colocado lá no juízo final. A gente vai sentar diante de Deus com o nosso currículo: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para os outros. E Deus vai olhar, São Pedro vai pegar, mas mandou não sei quantos vídeos pornô. Política, então o senhor não parava, né? Olha, meu Deus, ó. Meu Jesus. E tem mais, né? O senhor gostava do assunto, hein? Outra aqui, Palmeiras. Nossa, bastante, hein? Que coisa, né? Meu Deus do céu, que coisa interessante, né? E nunca dividiu ninguém, nunca dividiu Jesus com ninguém. Deixa eu ver aqui, acho que o senhor nunca mandou nada para ninguém, não, né? Deixa eu ver aqui. Ih, meu senhor, teu caso é grave, hein? Ai de mim se eu não evangelizar. Meu irmão, minha irmã, não te dói as pessoas viverem sem Deus? Não te dói Deus ser esquecido? Você não sente essa coceira da sogra de Pedro? Ela levantou-se e ela quis servi-los, ela quis ter parte com Jesus, ela quis fazer alguma coisa. E agora vem comigo: quem era essa senhora? 2000 anos atrás, uma mulher, não podia saber ler nem escrever, não podia trabalhar fora, então não tinha salário, certo? Quem foi pedir por ela foi Pedro, sinal então que ela não tem marido, já está viúva. O que para muitas às vezes chega a ser um alívio nesse ponto, mas volta aqui comigo, vamos criar um drama aqui. Velha, analfabeta, pobre, sem marido, ela levanta e começa a servi-los. O que será que ela fez por Jesus e pelo grupo apostólico de Jesus? Um bolo? Um café? Buscou uma bacia para lavar os pés, tudo rachado deles naquele tempo? O que será que ela fez? Olhou para eles e falou assim: os meninos, vai tirando esses mantos que vocês usam. Nossa, que fedor que está isso. Gente, vocês vieram da onde? Daqui que eu vou lavar. Deixa eu bater um molho nisso aqui, botar para centrifugar. Eu não sei o que ela fez, mas foi algo que você concorda comigo? Muito simples.
É uma senhora, 2000 anos atrás, velhinha. E ela entrou para a história porque começou a servir-los. E aí nós entendemos Paulo, que também foi tocado por Jesus e diz: ai de mim se não evangelizar. E no final da leitura que a gente ouviu, o que Paulo falou? Pelo evangelho, por causa do evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Quando eu fiz acampamento, já contei essa história. O acampamento foi terrível para mim. Terrível, eu era muito gordo. Era um carnaval, calor. Mas muito quente. E eu muito gordo. E estava muito sofrido. E aquela mistura de calor com chuva. E aí, eu já vivi tudo que eu tinha que viver ali, na hora do almoço do primeiro dia. O que ao mesmo tempo que foi bom, foi desesperador, porque eu falei: Jesus, eu podia ir embora daqui. Eu já entendi tudo que eu tinha que entender. Entendi rápido demais. Mas aí eu fui olhando aquilo, tão diferente de mim, tão diferente do meu jeito, tão diferente dos meus costumes e da minha própria experiência de fé, tão diferente. Mas eu fui vendo acontecer, e eu decidi uma coisa dentro do meu coração: pelo evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Eu quero ter parte na salvação de gente assim. Eu quero ter parte na vida de gente assim. E aí você aprende a dançar conforme a música. E você aprende a falar assim: daqui 5 dias eu saio, a gente toma umas injeção e tudo volta ao normal, né? E boa, bora. Olha o que Paulo está dizendo, porque foi tocado por Jesus, por causa do evangelho. Eu faço tudo para ter parte nele. Meus irmãos, quantas coisas Deus vai fazendo sobre a terra, quantas coisas Deus vai fazendo diante dos nossos olhos, próximo ou longe de nós. Queira ter parte no evangelho. Tempos atrás, de vez em quando, eu, nesses exemplos que dou, falo assim: você já fez uma doação para a Canção Nova? Você já fez uma doação para o Padre Reginaldo? Você já fez uma doação para o Frei Gilson? E aí me aconteceu, com muita elegância, um ou outro padre que acompanha ao vivo ou depois, de me mandar mensagem, falar assim: Padre Mário, te escuto, me ajuda. Assim, me desculpe, eu acho que isso é coisa de não falar, porque aí o povo fica mandando dinheiro para não sei aonde, não ajuda a própria paróquia. Tá na paróquia tem uns malucos também, né? Um povo que não ajuda, mas enfim. E tudo, né? Mas sabe o que é, meu irmão? Olha o que Paulo está dizendo: por causa do evangelho eu faço tudo, eu quero ter parte nele. Quero ter parte nele. Jesus disse: se você der um copo d'água para alguém, porque ele é meu discípulo, você não fica sem recompensa. Um copo d'água. E aí veja, às vezes a gente pode ter parte no evangelho, como nos ensinou Paulo ali. Ele diz: eu faço tudo para ter parte, eu quero estar envolvido, eu quero sair na foto, eu quero ter 1% dessas ações aí, eu quero ser disso aí. Às vezes, para ter parte no evangelho, isso está muito perto de nós, às vezes está mais longe de nós. E por que eu falo? Quantas, sobretudo as mulheres aí, quantas das senhoras não vivem sem Padre Reginaldo? É todo santo dia, abençoa a água, abençoa a rosa, abençoa não sei o quê, novena. Sim ou não? Nunca mandou R$1 lá. Tenha parte lá. Seja acionista espiritual daquilo lá, tenha 0,5% lá. Você não escuta todo dia? Não escuta todo dia não sei o quê, que está precisando. Uma vez no ano faz algo para o padre que você escuta todo dia. Você já dá pouco mesmo aqui para nós, que é onde você vive, dá pouco lá também. Pelo menos só manda 2 poucos, quem sabe você dá um pouco mais para Deus. Frei Gilson, tem gente que não vive mais sem Frei Gilson. Garrou no Frei, não solta o Frei. Faz um pix. Ele também não está construindo lá um negócio, uma obra lá, reformando. Eu fui na paróquia dele lá, o dia de rezar o rosário, que lá é o fim do mundo, gente. É periferia. Você escuta todo dia, canta todo dia. Tenha parte lá naquilo que aquele Frei está fazendo. Mas ter parte também naquilo que um outro irmão está fazendo. Quando uma instituição de caridade quer vender alguma coisa, promover alguma coisa, você tem que pensar assim: bom, eu já não levo jeito para trocar fralda de velho mesmo. Deus me livre de fazer isso aí. Mas que lindo quem faz isso, né? Eu quero ter parte nisso. Está aqui, Nem que seja um pouquinho de longe.
Eu já não levo jeito para ser acompanhante de quem vive na cama, com sonda, quimioterapia, aquele sofrimento, já não sirvo para isso. Deus me livre, padre, se eu tiver que ficar meia hora do lado, eu acho que eu desmaio. Eu falo, é 2. Mas tem a parte no ministério de quem ministra isso. Paulo está dizendo, por causa do evangelho, eu faço tudo, porque eu quero ter parte nele. Deus faz tantas coisas, meus irmãos. A gente não pode ficar de fora do que Deus está fazendo nessa terra. E isso é sinal de que foi tocado por Jesus. Levantou-se e começou a servi-los. A Cristo que é vencedor de todo mal, de todo demônio. E tocados por Ele, a gente precisa entender o valor da oração na nossa vida. Para que a nossa vida não embole. E a gente não entre nesse caminho de Jó, de dizer, nunca mais vou ser feliz, nunca mais nada vai dar certo, não adianta ser bom. Acho que para mim agora é esperar morrer. Epa, calma lá. Não é assim a vida. Mas se não reza, meus irmãos, se a gente não olha para o céu, se a gente não escuta a palavra da vida, se ela não entra nos nossos ouvidos, fica pesado mesmo. E cada um de nós vai se tornando a seu tanto um Jó. Só que Jó saiu dessa josice dele aí. E você vai ler na sua casa a última página do livro de Jó. Vai ou não vai? Sim ou não? Amém. Para que por causa do evangelho a gente possa fazer tudo. Como a sogra de Pedro, muito simples, mas ela quis ter parte. Ela quis poder dizer, Jesus, sei bem quem é, já ajudei ele. Ela quis ter parte com Cristo. E nós podemos ter parte com Cristo, meus irmãos. Às vezes o povo fala, né, Deus o livre, fala assim, ei, aquele lá parece que tem parte com o demo. Já ouviu isso? E tem gente que parece mesmo, parece? Já falou isso dos outros? Ih, Deus o livre, aquela menina lá parece que tem parte com o... Tem gente que tem parte mesmo. Ter parte com Cristo. Por causa do evangelho eu faço tudo. E o que é esse tudo? Aí a gente precisa olhar para a nossa vida. Tudo que nos é possível, tudo que se apresenta diante de nós, mesmo que a gente não tenha escolhido ou desejado, tudo que nos estica, tudo que nos confronta a paciência, o conforto, né, as nossas zonas de comodismo, por causa do evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Então, meu querido, minha querida, próxima vez que diante do bem que Deus nos pede e nos convida, próxima vez que a gente sentir aquela canseira, aquele desânimo, só de pensar, né, já dá até uma canseira, nos lembremos de Paulo e da sogra de Pedro. Por causa do evangelho eu faço tudo, eu quero ter parte nisso, vai acontecer e eu não quero ficar de fora. Eu quero ter parte, porque Ele retribui um copo d'água. Deus é justo e Deus é bom. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, lá no finalzinho, irmãos, não esmoreçamos. Esmorecer é perder o pique da alma. Não esmoreçamos na prática do bem, vírgula, sobretudo à família da nossa fé, a igreja, vírgula, e no tempo certo colheremos. Essa é a promessa de Deus para nós. E tudo que o demônio quer, esse bando de gente esmorecendo no bem. Não posso, não quero, mas fulano vai, não sei se precisa, não gosto. Não esmoreçamos no bem, para que possamos ter parte no evangelho de Deus, no que Deus está fazendo. Se a gente tem essa vontade em nós, é bom sinal. Sinal que o toque de Jesus ainda está ali quentinho em nós, né? Se nós não temos essa vontade, é perigoso. Ou não fomos tocados, ou fomos tocados por emoção e não pela unção. Já parou pensar nisso? Às vezes eu olho e penso, tem gente que não sei se foi tocada pela unção de Deus. Talvez tenha sido tocado pela emoção, mas não pela unção. Ou fomos tocados, mas já faz tanto tempo. E aí sim, por que não? Jesus, toca de novo, né? Me levanta de novo. Porque a nossa vida espiritual é um pouco como a nossa vida física também. De vez em quando a gente gripa de novo, fica rouco de novo, não é isso? Precisa tomar remédio para a garganta de novo. De vez em quando a coluna começa a ir fora de novo, não é isso? O joelho começa a fazer aquele barulho de dobradiça sem óleo de novo. Todos nós temos um de novo na vida. Na nossa vida espiritual, às vezes a gente tem o de novo. E a gente pode ir a Jesus e levar tantas pessoas a Jesus. Talvez você conheça pessoas que foram tocadas por Cristo, até mesmo se levantaram e foram servi-los.
Que não existe fé sem igreja, não existe fé sem comunidade, não existe fé sem o outro. Não existe fé você e Deus. Não existe fé você e Jesus. Não tem. A fé passa por estar sendo gratuito com outros, sempre. Mas quantas pessoas talvez a gente conhece e foram tocadas, mas hoje parece que voltaram a ter febre. Vamos colocar no altar de Deus hoje. Daqui uns dias, meus queridos, vai começar a quaresma. Viva bem a quaresma, ânimo, força, sabe? Se motive com as coisas. Você sabe que quando o Espírito Santo de Deus move algo, quando Jesus passa, ao mesmo tempo que salva, condena. A gente tem visto nos últimos anos no Brasil um movimento, um despertar espiritual tão grande, sobretudo para esse tempo de quaresma. Vai ser mais de 1 milhão de pessoas que vão estar de pé às 4 da manhã. São milhões de pessoas que por 40 dias se levantam às 4 da manhã para rezar com o Frei Gils, com o Instituto Hesed. É muita gente que na quaresma, todo santo dia, faz um diário espiritual. Porque é quaresma. Ao mesmo tempo que essas coisas são tão bonitas de saber, é tão bonito que esteja acontecendo, sempre que Deus age, aquilo é juízo. Entende isso? O que o velho Simeão diz para Maria? Foi a liturgia de ontem. Esse menininho que está no seu colo, a apresentação do Senhor, será causa tanto de reerguimento quanto de queda. Percebe? Quando o Espírito sopra e levanta milhões de pessoas para viver uma quaresma assim muito bem vivida, ao mesmo tempo que tem muita gente se salvando, no ato, daquele ato, eles estão nos condenando. Não é o que está no Evangelho? O que Jesus falou? No último dia, eu não vou condenar ninguém que não mudou de vida não. Nínive, vem cá. Vem cá, Nínive. E condena quem não quis mudar de vida, porque Nínive mudou de vida. Eu não vou condenar ninguém que não quis me ouvir não. A rainha da Etiópia, de Sabá, vem cá. Vós que saístes lá da África, subiste para a Terra Santa no lombo de um camelo, durou mais de mês essa viagem para ouvir Salomão. Condena aqui, ó, quem nunca deu ouvido para Salomão. Então, meus queridos, vai vir uma quaresma aí. Passado o próximo domingo, a gente já vem a quarta-feira de cinzas. Tempo da gente se dedicar a Deus. E aí, para cada pessoa que vive uma santa quaresma, existe a condenação de quem vai deixar passar uma quaresma em branco. Percebe? Ter parte com Deus. Ter parte com Deus. E estar com Deus, meus queridos, nos faz bem e alegra o próprio Deus. Deus gosta da sua companhia. Você precisa de Deus. Sem Deus você não é nada, mas Deus gosta de você. Quando a gente reza, Deus fica feliz, sabia? Porque Deus gosta da gente. Você já reparou isso? Eu não sei o seu celular, não tem celular que quando você vai destravar ele, você só coloca diante do rosto assim? O teu olho abre o celular, o teu olho reconhece, o celular reconhece o teu olho, não é assim? Ou reconhece o teu dedão, a tua digital? Se o nosso celular merece tanto da nossa face, quantas horas você fica olhando para ele? E o nosso celular já conhece a nossa voz, você já reparou? Ou não te aconteceu, não te acontece? Você deixa ele aqui do lado e começa a conversar com alguém. Você começa a falar sobre carro. Ah, porque eu queria comprar o carro, você precisa trocar esse carro, o carro está velho, não sei o quê. Não, aí você fala a marca de um carro. Fala mais de uma vez a marca daquele carro. Aí você pega o teu celular para ver, será que o Palmeiras ganhou do São Paulo hoje? E sobe. A primeira coisa que te aparece? O carro daquela marca. O celular já conhece a tua voz. Não é isso? Se o celular conhece a minha voz, estando numa mesa com tantas vozes, mas ele sabe qual é a minha, igual mãe, né? Mãe não conhece o choro do filho? Tá aquele piseiro, tem música, gente conversando, você... fulano, esse choro é dele. Como é que sabe isso, né? Porque ama. Deus merece, meus irmãos, a nossa face e a nossa voz. Vamos ficar em pé? Nós vamos professar a fé.